Leitura 214, Isaías, 28 a 30, Projeto 365, 2 de agosto de 2023. Isaías 28. Efraim representa o reino do norte, governado por uma linhagem de reis maus. Quando Israel se dividiu em dois reinos após o reinado de Salomão, Jerusalém acabou no reino do sul. Líderes no reino do norte, desejando ficar totalmente separados de seus parentes do sul, criaram ídolos para impedir o povo de ir ao templo em Jerusalém para adorar. Assim, o povo do reino do norte foi levado à idolatria. Isaías deu esta mensagem a Israel para avisá-los de que a destruição era certa. Também tinha o objetivo de incentivar Judá a se arrepender antes de ser punido, como aconteceria com o reino do norte poucos anos depois. Esses versículos caracterizam a reação do povo a Isaías. Na verdade, eles estavam dizendo: ele está falando conosco como um professor fala com crianças pequenas. Não precisamos ser ensinados. Nós vamos tomar nossas próprias decisões. Por causa dessa atitude, Isaías profetizou que os assírios os ensinariam de uma forma que eles gostariam ainda menos. Deus usou repetição e palavras simples para passar suas mensagens às pessoas. Você acha que Deus tem que lhe ensinar as mesmas lições continuamente? A simplicidade da mensagem de Deus pode ser uma pedra de tropeço para alguns, levando-os a pensar que deve ter pouco valor. Não devemos ter muito orgulho de dar ouvidos a mensagens simples de Deus. Judá tinha medo dos assírios, o flagelo que transborda. Em vez de confiar em Deus, os judeus se voltaram para outras fontes de segurança. Deus os acusou de fazer uma aliança com a morte. Esta passagem pode se referir à aliança de Ezequias com o faraó Tirhaká contra a Assíria. Deus cancelaria esse acordo, o Egito não ajudaria quando a Assíria atacasse. Deus lutou ao lado de Josué na batalha de Gibeon e ao lado de Davi no Monte Perazim. Mas aqui ele lutaria contra Israel, seu próprio povo, nestes mesmos lugares. O fazendeiro usa ferramentas especiais para plantar e colher ervas terras para não destruí-las. Ele leva em consideração o quão frágeis eles são. Da mesma forma, Deus leva em consideração todas as nossas circunstâncias e fraquezas individuais. Ele lida com cada um de nós com sensibilidade. Devemos seguir seu exemplo quando lidamos com outras pessoas. Pessoas diferentes requerem tratamentos diferentes. Seja sensível às necessidades das pessoas ao seu redor e ao tratamento especial que elas podem precisar. Isaías 29. Ariel é um nome especial para Jerusalém, a cidade de Davi. Pode significar leão de Deus, Jerusalém é forte como um leão, ou lareira do altar, Jerusalém é o lugar do altar no templo. As pessoas afirmavam estar perto de Deus, mas eram desobedientes e apenas seguiam o exemplo, portanto, Deus traria julgamento sobre eles. A religião havia se tornado rotina em vez de real. Jesus citou a condenação de Isaías à hipocrisia de Israel quando falou aos fariseus, os líderes religiosos de sua época. Todos nós somos capazes de hipocrisia. Frequentemente, caímos em padrões de rotina quando adoramos e negligenciamos dar a Deus nosso amor e devoção. Se queremos ser chamados de povo de Deus, devemos ser obedientes e adorá-lo com honestidade e sinceridade. Pensando que Deus não podia vê-los e não sabia o que estava acontecendo, o povo de Jerusalém tentou esconder seus planos dele. É estranho que tantas pessoas pensem que podem se esconder de Deus. No Salmo 139, aprendemos que Deus nos examinou e sabe tudo sobre nós. O mundo descrito aqui, sob o governo de Cristo, será muito diferente daquele em que vivemos hoje. Não haverá mais violência ou melancolia. Este novo mundo será caracterizado por alegria, compreensão, justiça e louvor a Deus. Isaías 30. Os filhos rebeldes são o povo de Judá, aqueles que se rebelaram contra Deus. Cobrir com uma cobertura significa formar uma aliança. As negociações para uma aliança estavam em andamento e Isaías condenou seus planos distorcidos. O povo de Judá buscou o conselho de todos, menos de Deus.
Quando somos movidos pelo medo, tendemos a procurar em toda parte por conforto, conselho e alívio, na esperança de encontrar uma maneira fácil de sair de nossos problemas. Em vez disso, devemos consultar a Deus. Embora Ele dê ajuda de emergência em uma crise, Ele prefere ser nosso guia ao longo de nossas vidas. Ao ler Sua palavra e procurar ativamente fazer Sua vontade, podemos manter nosso vínculo com aquele que nos dá estabilidade, não importa em que crise. Deus não estava feliz com seu povo porque eles buscavam poder e proteção de outros reis e nações. Ele os avisou que essas alianças, embora convidativas, só seriam prejudiciais no longo prazo. Apaixonados pelo poder ou prestígio, também podemos ter buscado orientação de fontes que não agradam a Deus. Peça a Deus para ajudá-lo a escolher o que é melhor e mais sábio. Ezequias estava buscando uma aliança defensiva com o Egito contra Senaqueribe da Assíria. Esta mensagem é dirigida àqueles que levaram subornos ao Egito através do deserto na região de Négev. Algumas pessoas em Judá podem ter buscado refúgio no Egito. Em seu desejo de encontrar segurança, eles queriam apenas ouvir boas notícias. Eles não receberam bem a verdade dos profetas de Deus. Frequentemente, a verdade nos incomoda. Preferimos mentiras e ilusões quando nos fazem sentir mais seguros. É muito melhor enfrentar a realidade do que viver uma mentira. Não se contente com algo que o faça se sentir confortável, mas que não seja a verdade. Deus advertiu Judá que voltar para o Egito e outras nações para fins militares não poderia salvá-los. Só Deus poderia fazer isso. Eles devem esperar por Ele em silêncio e com confiança. Nenhuma conversa rápida ou atividade precipitada poderia acelerar o grande projeto de Deus. Não temos nada a dizer a Deus, mas obrigado. A salvação vem somente de Deus. Porque Ele nos salvou, podemos confiar nele e estar confiantes de que Ele nos dará forças para enfrentar nossas dificuldades. Devemos deixar de lado nossos planos bem traçados e permitir que Ele haja. O Senhor deu a seu povo o pão da adversidade e a água da aflição, mas prometeu estar com eles, ensiná-los e guiá-los durante os tempos difíceis. Deus espera muito de nós e muitas vezes pode ser doloroso segui-lo, mas Ele sempre age por amor a nós. Quando o povo de Jerusalém deixasse o caminho de Deus, Ele os corrigiria. Ele fará o mesmo por nós. Mas quando ouvirmos sua voz de correção, devemos estar dispostos a segui-la. O julgamento de Deus será acompanhado por uma fumaça densa e crescente e palavras que devoram como fogo. Pessoas que foram criadas em uma igreja, mas desistirão, frequentemente reclamam da pregação da ira de Deus. No entanto, sua ira e raiva são muito reais e destinam-se aos rebeldes e aos que odeiam a Deus, não aos que são humildes e o amam. Você é um povo de Deus. Ajude outros a descobrirem o amor de Deus para que sua ira nunca seja um problema para eles.